Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. O tema do vídeo hoje, como vocês viram aí na arte, análise pré-jogo desse Vasco e Santos pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, Dia das Mães, às 4 horas da tarde, no estádio São Januário, e a gente vai falar tudo, mas tudo mesmo, sobre esse confronto no vídeo de hoje. Antes de mais nada, aquele ritual de sempre, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, ative o sininho, se inscreva aqui no canal para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados, dá um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas, isso é muito importante para que o YouTube recomende, né, o meu conteúdo para mais pessoas, para que o alcance seja maior. E se gostou desse vídeo também, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, diga para os seus amigos que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube, em que eu trago um conteúdo com muito carinho, muita dedicação aqui para vocês. E vamos agora rumo aos 800 inscritos e eu conto com o seu engajamento para crescer cada vez mais com o canal, tá certo? Vídeo de hoje, olha, já digo para vocês, fica aqui até o final, o vídeo com bastante conteúdo, final de semana de folga, né? A gente tem mais tempo para produzir, vai ter campinho, vai ter análise, vai ter situações de gols para a gente falar de pontos fortes e pontos fracos do Vasco, então fica aqui até o final, acredito que você vai gostar do conteúdo de hoje. Mas bom, esse jogo, né, vai ser um jogo muito importante pela sexta rodada, primeiro porque o Vasco vence o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro na abertura do campeonato e não vence mais, né? Nesse meio do caminho foram uma derrota e mais 3 empates, então eles vencem o Atlético Mineiro, eles perdem para o Bahia na terceira rodada e empatam com o Palmeiras na segunda rodada, empatam com o Fluminense na quarta rodada e empatam com o Coritiba na última rodada. E em contrapartida o Santos, que vem de vitória contra o Bahia pelo Brasileirão naquele jogo na Vila, 3-0, o Santos conquistou 100% dos seus 7 pontos na Vila Belmiro, empate contra o Atlético Mineiro e vitórias contra o América Mineiro e o Bahia. Então é um jogo que o Santos vai ter o desafio de somar o seu primeiro ponto fora de casa, fora da Vila Belmiro. Em contrapartida, o Vasco vem tentando se recuperar no campeonato, vencer diante do seu torcedor para não cair na tabela. O Santos começa a rodada na 9ª posição com 7 pontos e o Vasco começa a rodada na 14ª colocação com 6 pontos, tá certo? Eu vou falar primeiro do time do Vasco, tá, que é o mandante, depois a gente fala do time do Santos e mostra ali com os campinhos e encerra fazendo um comentário do que esperar desse jogo. Como eu falei, o Vasco tem 6 gols feitos e 6 gols tomados, tá? E aí eu separei, primeiro eu vou falar da provável escalação do Vasco, para depois mostrar aqui para vocês pontos fortes e pontos fracos do time treinado pelo Maurício Barbieri, o seu auxiliar é o Maldonado, grande volante que já jogou aqui pelo Santos. O provável Vasco, né, tem uma mudança, o Andrei Santos, que cria do Vasco, já foi vendido para o Chelsea, mas volta agora de empréstimo, se apresentou à seleção brasileira para a disputa da preparação para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, então o Barbieri deve fazer uma alteração, no lugar do Andrei deve jogar o Galarza, tá? Então, no mais, é com um time já que o Vasco vem repetindo essa escalação nas últimas rodadas, a provável escalação é Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, o miolo de zaga formado por Robson Bambu, aquele que já jogou aqui no Santos, o Léo Pelé e o Lucas Piton na lateral esquerda. Os volantes, né, eles jogam com uma trinca de volantes, Rodrigo, Galarza e o Jair, aquele que jogava pelo Atlético Mineiro, na frente o Alex Teixeira pela esquerda, o Peck pela direita e o centroavante Pedro Raul, o homem-gol do time vascaíno, tá? Pontos fortes desse time do Vasco que eu separei aqui. Eu admito, não vi todos os jogos do Vasco, mas eu fiz aqui aquele levantamento de sempre aqui para vocês, vi os melhores momentos dos 5 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. O que o Vasco faz com uma certa frequência? É muito comum que eles tenham uma ligação direta entre a zaga para o ataque, para explorar a altura do Pedro Raul ou também a velocidade dos pontas nas costas dos laterais adversários. Então, o Vasco costuma sair jogando com os zagueiros ligando essa bola ou para um pivô do Pedro Raul ou para tentar explorar a velocidade dos pontas. Uma jogada também que acontece com uma certa frequência é a bola vem no Pedro Raul, ele mata a jogada e os pontas, né, fecham ali, ele passa a bola para um meia,
um volante, né, o Jair, que costuma sair mais, e os pontas fecham para sair na velocidade. Isso acontece com uma certa frequência, mas também o principal caminho do Vasco, a principal criação de jogadas do Vasco que resultam em gols são os cruzamentos para a área. Dos 6 gols que o Vasco marcou nesse brasileiro, 4 saíram de lances diretos de cruzamento. Eu vou colocar aqui para vocês um campinho, tá? Na verdade, um print de uma jogada, só então dos 4 gols foram de cruzamentos, os outros 2 saem num bate-rebate ali no jogo contra o Atlético Mineiro no começo, na primeira rodada, e depois na penúltima rodada contra o Fluminense. Foi um erro de saída de bola do Fluminense, o Alex Teixeira toca a bola para o gol e o Pedro Raul empurra com o gol aberto. Mas a primeira imagem que eu vou colocar aqui para vocês é um gol do Vasco contra o Palmeiras, na segunda rodada. O Piton avança pela esquerda, toca para o Pedro Raul, que ataca o espaço, cabeceia, o Everton faz a defesa e no rebote o Gabriel Peck faz o gol. Então essa jogada do Vasco, ela é muito forte, tá? E acontece com uma certa frequência. O Vasco é um time com uma certa dificuldade para criar pelo meio, enquanto as jogadas de laterais, sobretudo pelo lado esquerdo, em que o Piton ataca mais do que o Puma Rodrigues, que também é um jogador que tem muita força física, o uruguaio, mas os laterais são as válvulas de escape do Vasco, então essa jogada para a área é muito forte, o Santos precisa ter atenção, os nossos 2 zagueiros, e também, eventualmente, né, os laterais não dando espaço, os nossos laterais, não dando espaço para que os laterais do Vasco tenham condições, muito tempo de pensar e cruzar essa bola para a área. E também é importante que o Santos tenha os 2 volantes ali na sobra para evitar que num eventual rebote o Vasco tenha a superioridade numérica. E o segundo lance que eu vou pôr aqui para vocês foi na última rodada, Vasco e Curitiba. O Vasco sai perdendo e empata num gol em que, mais uma vez, uma jogada de escanteio, o Galarza cruza uma bola, o Pedro Raul centraliza a atenção da zaga do Curitiba e o garoto Eric Marcos, que tinha entrado ali no decorrer do segundo tempo, no segundo pau faz o gol. Então essa jogada, o cruzamento na área, é uma das jogadas mais fortes do Vasco. E também outro ponto forte é o goleiro Léo Jardim, um dos principais destaques do time de São Januário. É o goleiro que, segundo o levantamento aqui, para dar o devido crédito do Globo Esporte, é o goleiro com maior número de defesas e de defesas difíceis no campeonato. Em 5 rodadas, o Léo Jardim fez 33 defesas e 12 difíceis, né? 12 dividido por 5 rodadas, então ele tem pelo menos 2 defesas difíceis por partidas. A título de comparação, o Léo Jardim faz 33 defesas nessas 5 rodadas, o João Paulo é o 9º goleiro que mais faz defesas, né? Eles fizeram um levantamento com 10 goleiros, o João Paulo é o 9º com 18, quase 50% a menos do que o goleiro vascaíno. E nos pontos fracos, 2 coisas rapidamente. Primeira, acho que o Santos tem uma boa oportunidade de pressionar o volante Rodrigo, que é o pitbullzinho ali do time do Vasco. Ele tem mal comparando, parece um pouco o Alisson, é aquele batedor de carteira, o jogador que rouba a bola, mas tecnicamente ele é um pouco abaixo. Vários lances de perigo dos adversários saem pressionando o Rodrigo na saída de bola. O Flamengo fez gol assim no Campeonato Estadual, o Palmeiras criou algumas chances marcando esse jogador. É um jogador que o Santos, se for marcar pressão, pode explorar, abafar ele para tentar roubar a bola. E também outro ponto negativo, o Vasco também, por incrível que pareça, toma alguns gols de cruzamento. O primeiro lance que eu vou pôr aqui para vocês, de novo no jogo contra o Palmeiras, uma situação em que a zaga do Vasco tem bastante superioridade numérica, 9 vascaínos contra 6 palmeirenses, o Dudu cruza uma bola e o Arthur, que não é um jogador alto, ganha, sobe no meio da zaga do Vasco e faz um gol de cabeça. E só para não ficar muito extenso, o segundo lance que eu quero mostrar é o gol do Curitiba no último jogo. O Zé Roberto, centroavante, antecipa a zaga do Vasco. De novo, o Vasco tinha mais zagueiros ali, mais jogadores na zaga, na intermediária. Mesmo assim, o Bambu permite que o Zé Roberto antecipe e marque o gol. Então o Santos também, por incrível que pareça, pode explorar as jogadas de cruzamento na área para pegar a zaga do Vasco, mesmo com superioridade numérica, eventualmente num erro de posicionamento, para explorar essa deficiência do time do Vasco.
E para que o vídeo não fique muito longo, vamos falar agora do nosso Santos, do nosso Peixão, que deve ter algumas mudanças em relação ao time que venceu o Bahia. A primeira delas é a volta do Rodrigo Fernandes, que cumpriu suspensão, o Camacho sai para a volta do Fernandes. No ataque, o Mendonça, machucado, uma lesão na posterior da coxa, dá lugar para o Lucas Braga. E também o Lucas Pires vai ser poupado, tá? Informação que a assessoria de imprensa do Santos divulgou por volta do meio-dia, dizendo que ele foi poupado porque há risco de lesão. Então o departamento de fisiologia do Santos resolveu poupar o jogador para que ele não se lesione. Com isso, o Gabriel Inocêncio deve ir para a lateral esquerda. E dando crédito aqui, um pouco antes de sentar para gravar para vocês, eu vi na live do Ademir Quintino no YouTube, ele tem uma informação de que quem será o titular na lateral direita vai ser o Natan, tá certo? Então, no mais, a escalação do Santos, o Santos deve ir a campo com João Paulo no gol, Natan na lateral direita, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio, Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Ângelo, Braga e David Washington. Essa vai ser a escalação do Santos, um 4-3-3. A grande questão é, o lado esquerdo do Vasco é bastante forte, com Alex Teixeira e com o Piton. Se jogasse o João Lucas, o Santos teria dois laterais mais defensivos, o Inocêncio na esquerda, o João Lucas na direita. Isso se acaba prejudicando eventualmente o Santos ter dificuldade para criar jogadas na frente, o que obrigaria que os meias estivessem mais próximos para triangulações, para ter passes. O ponto positivo é que com dois laterais bem postados, o Santos evitaria ali contra-ataque, já que, como eu falei no começo do vídeo, o Vasco costuma explorar essa jogada nas costas dos laterais, tá? E jogando o Natan, se a gente ganha por um lado, em tese, válvula de escape pela direita ali, para que ele se junte com o Ângelo para fazer essas jogadas em cima, inclusive nas costas do Piton, que mais ataca, a gente fica aqui com uma preocupação, já que o Natan não é nenhuma Brastemp defendendo. E aí, para finalizar, né, vou colocar aqui o campinho para vocês para fazer uma projeção. O encaixe, como vocês podem ver, ele é bastante fácil, já que o Vasco joga com três volantes, o Santos joga com 3 meias. Acho que a grande questão, o Rodrigo vai vigiar o Lucas Lima o tempo todo, enquanto os outros 2 volantes do Santos vão bater com outros volantes do Vasco. O Jair saindo um pouco mais, acredito que o Fernandes possa vigiá-lo, enquanto o Dodi pela esquerda fica ali no mano a mano com o Galarza, tá? E aí a grande questão desse jogo é que é a seguinte, são 2 times que não tem vergonha de dar bola para o adversário. Acho que essa é a grande questão, a pulga atrás da orelha que a gente vai ter, é como vai se desenhar esse jogo. Separei aqui um levantamento dos 5 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, em 3 eles não tiveram mais posse de bola, tá? 25% de posse de bola contra o Galo, o Vasco sai ganhando e dá a bola para o Atlético Mineiro, 36% de posse de bola contra o Palmeiras, 21% contra o Fluminense, o Vasco sai ganhando com 50 segundos de jogo e não teve vergonha, deu a bola para o Fluminense e se fechou, 79-21 a posse de bola. Aí o Vasco tem mais posse de bola em 2 jogos. Contra o Bahia, 55-45 em São Januário, precisava do resultado, já que o Bahia saiu vencendo. E 64% contra o Coritiba na última rodada. Coritiba faz 1-0, o Vasco vai empatar no final, então aí também quem deu a bola para o Vasco foi o Coritiba e no final das contas o Vasco conseguiu empatar. E o Santos é aquilo que a gente já sabe. Mesmo jogando na Vila Belmiro, o Odair dá a bola para o adversário e sai no contra-ataque. Foi assim que o Santos conseguiu, por exemplo, machucar o Bahia. O Bahia jogou com linhas muito altas, o Santos deu a bola para o Bahia e explorou diversos buracos que o time nordestino deu, fez 3-0, no primeiro tempo já desceu para o vestiário com 2-0, o jogo estava resolvido. Então a grande questão é ver, né, quem vai ter mais medo, digamos assim, de ficar com a posse de bola. O que eu projeto, na verdade, é que, como o Vasco não vence desde a primeira rodada e joga dentro de casa, diante do seu torcedor, acho que o Vasco vai tentar sair um pouco mais, tá? Eu projeto isso, porque vai estar jogando diante do seu torcedor, vai tentar fazer valer o fator casa para somar 3 pontos. E o Santos vai ter, na minha concepção, o cenário ideal na cabeça do Odair. Vai ter um time que vai se jogar para o ataque e vai poder explorar o contra-ataque com jogadores de velocidade, Braga pela esquerda e o Ângelo pela direita. Então, acho que a grande questão é a seguinte, o Santos precisa ter atenção
para que já ficou claro que nos jogos em que o Vasco sai na frente, eles se fecham na defesa, não tem vergonha de limpar a área para jogar com o resultado debaixo do bolso, debaixo do braço. Então acho que o Santos precisa ter atenção a isso para que não tenha dificuldade de construção de jogada, porque está bem claro que se o Vasco sair na frente, ele vai se fechar para tentar diminuir os espaços do Santos. Então a grande questão vai ser essa, acho que esse é o grande duelo tático do jogo, para ver quem vai conseguir controlar as ações do jogo para, saindo na frente, poder dar a bola para o seu adversário e explorar os contra-ataques, tá certo? Então essa é a análise pré-jogo de Santos e Vasco, como eu falei, a bola rola às 4 horas da tarde desse domingo de Dia das Mães, em São Januário. Partida, mais uma vez, de 6 pontos, né? Aquilo que a gente já falou no jogo contra o Bahia, é contra o Vasco, é esse tipo de adversário que o Santos tem que brigar para conquistar pontos, porque é esse o campeonato do Santos, né? Então somar pontos em São Januário é muito importante se a gente considerar principalmente que na próxima rodada, no próximo sábado, dia 20 de maio, o Santos pega o Palmeiras, que é um adversário fortíssimo, que já está embalado mais uma vez, querendo ganhar todos os títulos possíveis, então somar pontos em São Januário seria fundamental, um empate já seria bom, vencer seria o melhor dos mundos. Então, quero ouvir o que você tem a dizer, diga aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você concorda com a minha análise, o que você espera desse jogo, sinta-se à vontade para arriscar um palpite também, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba esse e outros vídeos assim que eles forem publicados. Gostou desse vídeo? Deixa um like, é muito importante para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas e compartilha também esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram para que o maior número de pessoas tenha acesso a esse conteúdo que eu trago aqui com muito carinho, com bastante detalhamento para todos vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo aqui com o pós-jogo desse Vasco e Santos. A gente espera que seja com vitória do Peixão, para que a gente some 3 pontos e avance no Campeonato Brasileiro. Então, um obrigado a todos pelo carinho, pelos feedbacks, pelos comentários, um abraço e até a próxima.